Cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? De pé como você está, para não enfadar os irmãos, pedir para se levantar de novo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Glória a Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 29. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, cada membro congregado, você que está nos visitando. Que Deus te abençoe, que Deus nessa noite fale ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Você crê? Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite? Glória a Deus. Então, vamos estar abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 1, 19, que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Podeis vos assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu melhor assento. Eu tenho alguns minutos para entregar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Prometo aos irmãos que serei bem sucinto, serei objetivo naquilo que Deus Ele colocou no meu coração nessa noite, em nome de Jesus. O Evangelho de João, irmãos, ele é um evangelho que fala muito ao meu coração. A estudar, a ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, a gente identifica que João, ele vai apresentar Jesus de uma forma ímpar, de uma forma diferente dos outros evangelhos. Os evangelhos conhecidos como os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Todos esses evangelhos vai falar de Jesus. Os evangelhos sinóticos, eles vão falar da mesma perspectiva, os mesmos milagres, os mesmos feitos. Mateus, Marcos e Lucas, ele vai se referir a Jesus. Eles vão relatar tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus operou, os milagres, tudo aquilo que Jesus ele fez em decorrência do seu ministério. Os irmãos estão entendendo? Mateus, Marcos e Lucas, eles vão apresentar Jesus por aquilo que Jesus fez. Já o Evangelho de João, ele vai apresentar Jesus não por aquilo que Jesus fez, mas por aquilo que Jesus é. Então a gente já entende aqui uma diferença. João, ele apresenta o Cristo divino, ele apresenta o Cristo que é Deus, ele apresenta aqui a divindade do Cristo. Mateus e Marcos e Lucas vai falar do Cristo terreno, mas João, ele vai falar do Cristo que já existia antes da fundação do mundo. Ele vai falar do Cristo que estava lá na glória com o Pai. Você pode dar glória a Deus por isto? A Bíblia vai nos dizer no capítulo 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? O Verbo era Jesus. Verbo quer dizer palavra. Jesus, ele é a palavra encarnada. Ele é aquele que resolveu se despir da sua glória, da sua majestade, da sua plenitude, do seu poder, para descer aqui na terra, para morrer por você e por mim. Eu não sei se essa palavra alegra o seu coração. Eu estou dizendo
que Jesus, ele se despiu da sua glória, ele deixou a sua majestade, ele deixou o céu e ele resolveu descer aqui na terra, pisar nessa terra aqui pecaminosa, com um propósito. Que propósito é esse? Morrer para dar a vida para mim e para você. Nós não merecíamos ser salvos, mas ele nos amou de uma tal maneira que o próprio Deus doou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então o Evangelho de João, ele se destaca porque ele vai falar do Cristo que é Deus. Marcos, Mateus e Lucas, ele vai se dedicar mais aos milagres, o que Jesus fez, vai se preocupar com a genealogia, aonde Jesus nasceu, como foi, ele vai relatar todos os detalhes. Mas João, ele já começa dizendo que no princípio era a palavra. Ainda antes que o mundo fosse criado, Cristo já era. Ele já existia, por isso que ele não se preocupa com genealogia, porque Jesus não tem data de nascimento. Jesus, ele já era antes de tudo. Ele estava lá com o Pai. O versículo de número 2 vai dizer: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João não se preocupa com o que Jesus fez, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele não se preocupa. A preocupação de João é dizer que Jesus é Deus, que ele é santo, que ele é maravilhoso, que ele é o próprio Deus. Aí o que me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler, o tempo passa e nós temos que correr, mas o texto vai nos dizer que João, ele vai apresentar o Evangelho dessa forma. E no capítulo de número 1, no versículo que eu li, a Bíblia vai nos dizer que João, ele vai estar agora batizando no Rio Jordão, porque a cultura judaica vai nos dizer que os fariseus e os saduceus, eles eram os únicos que estavam ali a serviço no templo. Eles estavam ali à escolha do homem, porque Anás escolheu Caifás agora para ser o sumo sacerdote, mas pela escolha de Deus, o sumo sacerdote ou o sacerdote era para ser João, porque João é filho de Zacarias. Quem era Zacarias? O sacerdote. Mas não quiseram João no templo. E para onde João foi? Para o deserto. E João pregava no deserto dizendo: arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Arrependei-vos, essa era a pregação de João no deserto, porque não aceitaram João no templo. A escolha do homem não é a escolha de Deus. Muitas das vezes a escolha do homem é falha, mas a escolha de Deus é certa. Então não importa onde João está. Sabe o que se destaca na vida de João? Porque ele é uma voz que clama no deserto. Ele não importa se ele está no templo ou se ele está no deserto. Ele está dizendo: eu quero ser uma voz que proclama a salvação do Senhor. Eu quero perguntar para você: você é uma voz? Você tem anunciado o Evangelho do Senhor? Porque muitas das vezes a gente tem falado muitas coisas menos de Cristo. Então João, ele vai se destacar. O texto vai dizer que ele vai aparecer. Em Mateus vai dizer: e apareceu João batizando ou pregando no deserto. Esse apareceu no original quer dizer rompendo. Ele já estava no deserto rompendo o quê? A religiosidade do povo. Ele estava ali rompendo o sistema que estava imperando ali. O povo estava ali, irmãos, estava tudo errado. O povo, os sumos sacerdotes começaram ali
a fazer o culto de uma forma desordenada. Porque o sacrifício era para ser preparado em casa, levado o cordeiro de casa. O que é o sacrifício? É o culto. O culto tinha que ser preparado em casa, mas os sumos sacerdotes, vendo que havia muita gente, muitos estrangeiros vindo para o templo, que eles disseram: vamos vender o cordeiro aqui. Não precisa trazer o cordeiro, vocês compram o cordeiro aqui. Vocês não precisam se preocupar. O cordeiro já está aqui no templo, você compra e sacrifica. Mas o que me chama a atenção é que quando João vê Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios que era necessário fazer de ano em ano, pegar um cordeiro, levar o cordeiro, apresentar o cordeiro ao sacerdote. O sacerdote ia, oferecia o sacrifício por ele e depois pelo povo, espargia aquele sangue, trazia 2 cordeiros, um para o sacrifício e o outro, o sacerdote colocava as mãos ali, confessava todos os mal, todos os pecados que a nação tinha pecado, e mandava aquele cordeiro para o deserto, porque era como se o cordeiro levasse os pecados do povo embora. Mas isso aí era só uma sombra do que estaria por vir, porque o cordeiro, que era um animal, não tirava o pecado de fato, mas encobria o pecado. Mas quando Jesus veio, João identificou: eis o Cordeiro de Deus, ele não encobre, ele tira o pecado do mundo. Será que você pode dar glória a Deus, irmão? Porque ele tira, ele não encobre, ele arranca, ele purifica, ele deixa o homem mais branco do que a neve. A Bíblia diz que os nossos pecados, ainda que fosse como a escarlate, ele deixará branco como a neve. Você não merecia, eu não merecia. Nós somos pecadores por natureza, por isso Deus preparou. Diga: Deus preparou um cordeiro para o sacrifício. Eu me lembro agora de Abraão, quando subiu aquele monte para sacrificar ao Senhor, e o seu filho Isaque lhe perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está também o cutelo para o sacrifício, mas aonde está o cordeiro? Abraão, sabendo o que iria fazer, disse: Deus proverá para si o cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Esse cordeiro já estava apontando para o Cristo que viria para morrer pelos nossos pecados. Ele proveu o cordeiro para o sacrifício. Nós não merecíamos. Nós somos iguais diante de Deus. Ninguém é digno de olhar para o seu irmão e dizer: eu sou digno e você não é. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Sacerdote pecou, levita pecou, todos pecaram. Só teve um que é digno, que é sem mácula, que é sem ruga, que é sem defeito. É o Cordeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele é perfeito, Ele é santo. Nós somos pecadores por natureza. Nós não podemos bater no peito e dizer: eu sou.
Porque João, ele vai se destacar no seu evangelho dizendo: Jesus é o caminho, Jesus é a videira, Jesus é a porta, Jesus é a salvação. Só Ele é. Nós não somos nada. E o tempo, irmão, é rápido. Queria ter mais tempo para expressar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, mas tenho que ser objetivo. Êxodo capítulo 12 vai narrar a história aonde Deus vai tirar o povo do Egito. E Deus vai colocar um estatuto para servir por memória, aonde o povo iria celebrar a Páscoa. Deus manda cada família escolher um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser, era perfeito, sem mancha, não podia ser cego, não podia ser aleijado. O cordeiro tinha que ser perfeito. Cada família escolhia um perfeito, esse cordeiro perfeito, e ia sacrificar o Senhor, que era a Páscoa naquela época. Deus manda sacrificar e pegar o sangue do cordeiro e passar nas umbrais das portas e nas vergas das portas, porque Deus disse para Moisés: o anjo da morte irá passar, e aonde esse anjo passar, ele vai levar todo primogênito, ou todo filho, o primeiro filho que existir, tanto dos que estavam no Egito, dos egípcios. Se aquela casa, mesmo se fosse hebreu, não tivesse o sangue, o anjo ia levar. Então todas as famílias pegam o cordeiro, matam o cordeiro, pega o sangue, passa nas portas. E como é que tinha que comer esse cordeiro? Assado, com ervas amargas. E eles iriam fazer tudo que Deus mandou, da forma que Deus mandou. E porque muitas das vezes a gente quer fazer o culto de todo jeito e de toda forma, do nosso jeito. É da forma que Deus manda, não é da nossa forma. Então o cordeiro tinha que ser imolado, ele teria que passar o sangue nas portas, e eles teriam que comer tudo, não podia sobrar nada. Aí o texto vai dizer que fizeram isso, e o anjo da morte veio. Mas o que aconteceu? Quando o anjo da morte passou, a casa que havia o sangue do cordeiro, o anjo passava por cima. O anjo popava. Sabe por que você está vivo? Cutuca aí o teu irmão e diz: sabe por que tu ainda está vivo? Porque sobre você a marca do sangue do Cordeiro do Senhor. Satanás não tocou na tua vida ainda, porque você é lavado pelo sangue do Cordeiro. A vontade do inimigo era te engolir vivo, era de te matar, era pegar você com as suas mãos e te matar. Mas quando ele chega, ele tem uma decepção muito grande, porque quando olha para você, você está lavado pelo sangue, está lavado pelo sangue, está coberto pelo sangue do Senhor. O inimigo, ele não pode fazer nada com aquele que é lavado. Esse sangue, ele é um sangue purificador. Ele purifica o homem de todo pecado. O texto é claro. Ele perdoa de todo pecado. Não há pecado que o sangue do Cordeiro não seja capaz de te perdoar. Muitas das vezes a gente fica: Senhor, esse pecado que eu cometi é um pecado grande. Existe pecado pequeno e pecado grande? Pecado é pecado. Não importa o que você fez. Se você reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o teu pecado, tu já estás perdoado. Satanás não tem legalidade de tocar na tua vida. Ah, mas eu pequei ontem, mas me arrependi hoje. Satanás vai quebrar a cara, porque você já está lavado, já está curado, já está salvo. Aleluia. Então, irmãos, Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vou
finalizar, irmãos, lendo um texto aqui. Mas essa mensagem ainda vai ser muito mastigada, porque a mensagem que nos traz, que nos confronta, essa é a mensagem boa. Porque as mensagens de hoje é uma mensagem que massageia o ego. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 5. Versículo número 6 em diante, vai nos dizer: e olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha este sete chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. Diga aí para seu irmão: você é comprado pelo sangue do Cordeiro. Ah, meus irmãos, a raiva do inimigo é que você já foi comprado. Você não está à venda, você foi comprado. Você não é escravo, você é filho de Deus. Antes a gente era escravo do inimigo, servia a ele de cavalo, mas hoje o Senhor, ele resolveu comprar você pelo um alto preço. Hoje você tem a oportunidade do teu nome está escrito no livro da vida, porque o Cordeiro substituto resolveu nos amar. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele sim é o Cordeiro Pascual. Não é um coelho, não é ovo. O sentido da Páscoa é o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Nós era pecador, nós estávamos sentenciados à morte, mas Jesus disse: eu vou morrer naquela cruz pelo um pecador. Olha porque Jesus foi morrer por nós, miseráveis pecadores. Uma hora a gente acerta, outra hora a gente erra. Uma hora a gente está glorificando o nome do Senhor, outra hora a gente quer desistir. Mas Deus te conhece, Ele te comprou a si mesmo. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe das suas fragilidades. Então, meus irmãos, para finalizar, eu quero dizer aqui o que é que você está esperando. Porque Jesus já te comprou, você é dele. O inimigo não tem nada, você é de Jesus. Você é do Senhor. Ele já te comprou. Você é filho de Deus. Então, você ainda que não reconheceu, você não entende isso, que Ele morreu por você. E o que você precisa fazer? Reconhecer, confessar. A Bíblia vai dizer que se tu com tua boca confessares que Jesus é o Filho de Deus, você tem que confessar, você tem que crer, você tem que aceitar o sacrifício.
Porque não foi nós que aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou a gente. A gente não prestava para nada, mas Jesus disse: eu sou o maior investidor em projeto falido. Talvez alguém olhou para ti e disse: ixi, Jesus escolheu fulano. Ainda bem que Jesus não é você, porque se fosse você, você não escolhia, mas Jesus te escolheu. Diga aí para seu irmão, diga: eu não dependo da escolha humana, eu dependo da escolha de Deus. Talvez alguém disse: eu não escolheria ele para o ministério, mas Jesus diz: eu escolhi e o convoquei para essa obra. Você pode dar um glória a Deus? Jesus te escolheu, não desista. Jesus te escolheu. Então nessa noite, reconheça isso. Nós somos pecadores, nós dependemos da graça de Deus. Não tem ninguém aqui na terra que possa salvar a si mesmo. Você não pode salvar o teu irmão. Sabe o que a gente tem que fazer? Amar. Ah, meu irmão caiu, eu vou amar ele mais ainda, porque eu tenho que orar para ele voltar. Você ama o seu irmão quando você ora por ele, quando você dá a mão, quando você fala de Jesus para ele. Então Jesus, irmãos, ele foi a oferta, a maior oferta que Deus, o presente que Deus enviou para nos dar salvação. Você vai sair daqui hoje dizendo: eu tenho um dono, e o meu dono é Jesus. Ele me comprou e ele tomou, né? Ele tem toda a autoridade, ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele tem o direito de dar a salvação para você. Ele tem esse presente para nós. E eu finalizo dizendo, irmãos, não foi um sangue de um bode qualquer, não foi um sangue de qualquer um, foi o sangue do Cordeiro Santo, o sangue do Yeshua HaMashiach, Jesus, o Filho de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então hoje você é lavado, comprado pelo sangue do Senhor. Amém? Eu agradeço, meus irmãos, essa rica oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas glorificam o nome do Senhor.